Boa noite, meus queridos. Tudo bem com você? Olha, desde já agradeço a você que está me acompanhando aí nos estudos. Como eu disse para você, o pouco que eu sei, estou passando para você. Tem mais pessoas que entendem muito mais a Bíblia, mas Deus está mandando, estou fazendo, tá? Então agora nós iremos completar o quinto estudo. E o quinto estudo, o título é O Selo de Deus. Deus tem um selo? Tem. Olha só, uma carta. Carta tem selo, entendeu? Você recebe uma mercadoria ali, tá com selo, entendeu? Empresas têm seu selo, entendeu? Para identificar a que empresa se pertence e tal, entendeu? E assim vai. Então, e agora, a primeira pergunta diz assim: onde encontramos o selo de Deus? Estou trabalhando, ó, com esse título aqui, tá vendo? Um bloco de estudo. E agora vamos falar onde se encontra a lei de Deus, ou seja, o selo de Deus, tá bom? Vamos ver o que diz aqui, ó. Resguardo, que está lá em Isaías capítulo 8, verso 16, diz assim: resguardo o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, o selo de Deus, sabe onde ela está? Está na lei de Deus. E ele disse o que aqui, Isaías falou aqui, que ele coloca a lei de Deus nos seus discípulos, ou seja, nós também temos que aprender a lei de Deus para que nós possamos guardar, porque quando a gente guarda a lei de Deus, é uma proteção para você, para quando você se deparar com uma prova, você vai dizer, não vou fazer isso aqui não, porque está escrito na lei de Deus, tá? Agora outra pergunta diz assim: em qual mandamento encontra o selo de Deus? E agora, qual é o mandamento que se encontra? Está lá no livro de Êxodo, vamos lá? Êxodo 20, de 8 a 11, diz assim, confere na sua Bíblia, diz assim, ó. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha só, o selo de Deus está nos 10 mandamentos. Eu quero mostrar para vocês aqui um quadro que está aqui nas minhas mãos. Olha só, nesse mandamento aqui, mostra, sabe o quê? Nesse quadro mostra os 10 mandamentos. Então o selo de Deus está aqui no 4º mandamento, que é o sábado, que é o dia do Senhor. Todas as igrejas ensinam a guardar os mandamentos de Deus. Só que quando chega no sábado, faz o quê? As pessoas pulam, tá? Enquanto aqui é o selo de Deus. Aqui mostra Deus como o criador, o território de Deus, entendeu? Onde Deus, ele criou, que é o planeta Terra, tá? Então o inimigo, ele é sujo. Ele faz com que esse mandamento venha a ser jogado por terra. Sabe por quê? Porque ele quer ser o criador de todas as coisas. A gente viu no estudo passado que Satanás, ele é invejoso, ele invejou o trono de Deus. Então o que é que ele fez hoje? Ele pegou o sábado e trocou pelo domingo. As pessoas, em vez de guardar o sábado, que é o dia do Senhor, passa a guardar o domingo, tá? Que é mandamento de homem. Mas esse não é o verdadeiro selo de Deus, o domingo. Então, para você que estuda a Bíblia, para você que é um cristão, fique atento, porque você está sendo enganado a ponto de você não obedecer o mandamento que Deus está pedindo para você. A Bíblia diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqui no livro diz aqui, ó, vamos ver aqui outra pergunta, tá? Diz assim, ó. O que Deus diz para aqueles que não estão cumprindo o 4º mandamento? Para quem não está cumprindo o 4º mandamento, aqui no livro de Êxodo 16, o que é que Deus diz para essas pessoas? Êxodo 16, verso 28 e 29, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Deus diz assim para você que está ouvindo, que não está guardando o sábado: até quando você vai recusar guardar o meu mandamento? Até quando? Deus está dizendo: até quando? Você tem Bíblia, você é cristão, você conhece a palavra. Tem pessoas que sabem dessa verdade. Eu já interroguei algumas pessoas que não estão guardando o mandamento. Eu pergunto: você sabe sobre esse mandamento? Sei, está lá na Bíblia para guardar, mas não guarda. Não guarda, entendeu? Então, meus amigos, cuidado, não obedece lei de homens, porque Deus vai cobrar de você se você não guardar o dia que Deus destinou, e ele escreveu com o seu próprio dedo, que foi os 10 mandamentos. As igrejas ensinam a guardar os 9 mandamentos, mas quando chega no 4º mandamento, o seu líder religioso não ensina para guardar o 4º mandamento, onde está dentro dos 10 mandamentos para se obedecer, dentro das regras do Senhor. A outra, eu estou andando rápido, como eu já expliquei para vocês, tá? Por causa do tempo, mas tem muitas referências bíblicas. Agora,
Outra pergunta diz assim, como deve ser observado o santo dia do Senhor? Como é que deve ser observado o santo dia do Senhor? Vamos ver. Mas eu pulei aqui uma pergunta aqui que eu queria ler para você. Eu pulei uma pergunta aqui que depois eu volto para aquela pergunta, tá? Vamos ver aqui no livro de Ezequiel 20, 12, o que é que vai dizer aqui sobre a lei de Deus. Depois a gente vai para aquela pergunta, tá bom? Ezequiel 20, verso 20 e o verso 12 diz assim. O verso 20 diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus está dizendo, vocês santificam o meu sábado. No sábado vocês não trabalhem. No sábado é dia de você, sabe o que? Dedicar esse dia ao Senhor. E o verso 12 diz assim, também lhe deu os meus sábados para servir de um sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Quando você guarda o sábado, você está fazendo sabe o quê? É um sinal. Deus está vendo o quê? Que você está obedecendo o que Ele pede. Há uma diferença. Ele diz o quê? Para você se santificar. O sábado é um sinal, é um selo que o povo de Deus tem que mostrar para Deus e para o mundo que você pertence a Ele. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem essa verdade, que vai passar a conhecer e que vai tomar decisão em guardar esse mandamento. Mas tem pessoas que conhecem, que sabem, mas não quer. E eu sempre digo que é muito perigoso para pessoas, líderes religiosos, que são responsáveis por dirigir uma igreja, por pregar a palavra de Deus, saindo evangelizando, e dizem que o sábado não é para se guardar, meu irmão. O sábado você precisa ter o prazer de um dia guardar o sábado. Eu tenho 30 anos que guardo esse dia, para mim é prazeroso, não é nada forçado. No sábado, hoje mesmo foi sábado, de manhã nós fomos para a igreja, né? Como é que acontece? Eu tenho um vídeo no canal, eu faço mostrando o que é que a gente faz no sábado. Fui para a igreja de manhã, voltei meio-dia, almoçamos, depois eu tirei um descansozinho, à tarde fomos para um evangelismo que teve na nossa igreja, e eu estou aqui agora fazendo esse vídeo. Ou seja, quando não tem a questão do evangelismo, de manhã a gente vai para a igreja, ao meio-dia almoça, tira um cochilinho, vamos fazer visita a lares, vamos dar estudo. E aí, por que a gente faz isso? Porque durante a semana nós não temos tempo para fazer isso. E Deus, Ele sabendo que aqui a nossa vida é corrida, Ele fez o quê? Deixou o sábado para que a gente possa se programar. Deus nos deu 6 dias. 6 dias é meu e seu, e o sábado é o dia do Senhor. Mas até o dia do Senhor, Deus, o que é que o ser humano faz? Ele vai e pega para ele também. E está quebrando o mandamento. Se você passar a guardar o dia do Senhor, o sábado você vai ter paz. Sábado é dia de cura espiritual e cura física também. Que Deus te abençoe, tá? Vamos ver aqui, agora vai ser a última pergunta. A última pergunta, né? Diz assim, ó. A última pergunta. Como deve ser observado o santo dia do Senhor? Vamos ver aqui em Levítico 23, 32. São 2 perguntas, tá? Levítico 23, 32. Vamos achar aqui Levítico 23. Cadê você, Levítico? Vamos lá. Levítico 23, verso 32. Vamos lá para rápido por causa do tempo. Vamos lá, Bíblia. 23, verso 22. Diz assim, ó. 22 diz. Cadê Jesus? 23, verso 22. 22, cadê você? O tempo tá passando, mas a gente vai conseguir. Olha só, verso 22 diz assim. Quando cegardes a mesa da vossa terra, não rebuscarei os cantos do vosso campo, nem colherás espiga caída da vossa cega, para o pobre, para o estrangeiro, as deixares, eu sou o Senhor vosso Deus. Não é esse verso aqui, meus amigos. Aqui errou o estudo, ele errou na passagem bíblica. Mas vamos para outra passagem aqui. Lucas 23, 54, onde a pergunta foi: como deve ser observado o santo dia do Senhor? Vamos ver lá, Lucas, capítulo 23, verso 54, diz assim: então se retiraram para preparar aromas e bálsamo, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Olha só. Esse episódio aqui está no livro de
Lucas, no Novo Testamento, onde muitas pessoas dizem que o sábado está no Velho Testamento. Isso aconteceu aqui quando Jesus morreu, que tiraram o corpo de Jesus da cruz. Maria e aquelas mulheres foram balsemar o corpo de Jesus já na sepultura. Só que quando elas foram lá, Jesus já estava o quê? O sol já tinha se pondo, já estava se pondo. Então, já o que de sexta-feira entrou o sábado. E naquele momento elas voltaram para guardar o sábado conforme o costume. Ou seja, porque isso foi na sexta-feira, meus amigos, olha só. O sábado, ele começa na sexta-feira, ou seja, no pôr do sol. Lá na criação, fala assim, houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o segundo dia. Então, no pôr do sol, de um dia para o outro, já começa um novo dia. As pessoas têm o costume, na virada de ano, comemorar o ano na meia-noite. Nós já começamos a comemorar o ano, sabe que hora? No pôr do sol daquele dia, do dia 31. Entendeu? Por quê? Porque a Bíblia fala isso. É tanto que o povo diz que os adventistas são um povo meio doido, porque é totalmente diferente do que as outras religiões fazem. Mas não é, porque nós procuramos, mesmo com nossas falhas, mas a igreja ensina dessa forma, a forma correta, entendeu? Então, por exemplo, agora mesmo é sábado à noite, agora nesse momento agora é 9h11 da noite. Nós já estamos, sabe o quê? No domingo, entendeu? Porque no pôr do sol, agora do sábado, já entrou o domingo. Então, aquelas mulheres também foram balsemar o corpo de Jesus. Naquele momento, entrou o pôr do sol e ela deixou para o outro dia. E a gente sabe que quando elas chegaram lá, Jesus já tinha ressuscitado. Então, meus amigos, passe a aguardar o dia do sábado, é o dia do Senhor. Se programa essa semana, Deus te deu 6 dias. Durante essa semana, faça o que você tiver de fazer. Se você trabalha, tudo bem, não tem como. Mas se você tiver desejo de guardar o dia do Senhor, ore a Deus, que você vai se programar e Deus vai te abençoar, que você o seu patrão vai liberar o sábado, ou Deus vai te dar um trabalho que libera o sábado. E para você que nada te impede, vá à igreja. Escolha uma igreja adventista mais próxima da sua casa, vá lá. Vá ver como é que acontece o programa todo da igreja e você vai amar, tá bom? Um abraço, fica com Deus.